Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te abençoe desde agora e para sempre. Segue agora aqui a nossa meditação para a nossa jornada de oração, essa jornada de 40 dias de oração e jejum que nós começamos ontem. E a palavra do Senhor para a nossa meditação hoje é o Salmo 25, do versículo 1 até o versículo 5, e nós vamos ler alguns outros versículos também, que diz o seguinte, o Salmo 25, o verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim, ou se alegrem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade ou da juventude, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, irmãos, esse Salmo 25, ele é uma oração de Davi pedindo socorro. E olha que Davi era um homem de guerra, era um guerreiro de Deus. Davi era um homem valente, corajoso, que já havia matado, gigantes, já havia vencido várias guerras, várias batalhas. E o Davi está aqui clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por socorro, pedindo ao Senhor que o auxilie nas suas lutas, nas suas batalhas contra os inimigos. E nós também precisamos, buscar isso do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos ensine, como diz aqui no versículo 4, nos ensine as suas veredas, os seus caminhos, para que possamos andar em caminhos retos diante dele e diante das pessoas. E ele está dizendo que, ele está pedindo aqui que o Senhor não lembre da maldade, do pecado, da iniquidade que ele cometeu na sua juventude, mas que Deus se lembre dele segundo as suas misericórdias, segundo a bondade de Deus. Então, que nós possamos também nesse dia, assim como Davi, buscar a bondade do Senhor, buscar a misericórdia do Senhor e clamar que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, que Ele nos ajude a tomar a direção certa para a nossa vida, que Ele ouça a nossa oração em favor da nossa vida, da nossa família, em favor da igreja, de um avivamento na igreja, de mudança de vida, de mudança de atitude de pessoas, que todos nós possamos endireitar a nossa vida, deixar todo o orgulho, deixar toda a vaidade, toda a maldade, deixar as disputas, as contendas que não vai levar em lugar nenhum. Então, nós precisamos buscar essa direção de Deus. Nesses 40 dias de oração, de jejum, nós precisamos colocar nossa vida em pauta diante de Deus, e fazermos diferença, fazermos algo diferente para experimentarmos algo diferente na nossa vida. Olha só o que diz aqui no versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, irmãos, não adianta a gente querer ser soberbo, não adianta a gente querer ser altivo, não adianta a gente querer ser orgulhoso, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o caminho que o Senhor nos aponta aqui nesse versículo 9
é o caminho da humildade, né? De sermos humildes, sermos quebrantados diante do Senhor, diante das dificuldades e mesmo diante dos apontamentos das pessoas, né? Nós sermos humildes, reconhecer que erramos e, se erramos, pedir perdão, né? E colocar a nossa vida sempre diante do Senhor, né? Por quê? Porque não adianta a gente ser orgulhoso, não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer discutir. O que adianta é a gente ser humilde, quebrantado, oração, perdão, né? Isso precisa haver na nossa vida, no nosso meio, né? Para que o nome do Senhor seja exaltado. O versículo 11 fala o seguinte: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Olha o versículo 12. Ao homem, né, a pessoa que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, ou no caminho que ele deve andar. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E esse versículo 14, para mim, ele é muito importante. Diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, irmãos, intimidade com Deus é para aqueles que são humildes, é para aqueles que temem o Senhor de verdade, é para aqueles que querem honrar o Senhor. A intimidade do Senhor, irmãos, é para aqueles que reconhecem os seus erros, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem que necessita do Senhor, do perdão do Senhor, né? Como diz no versículo 11, que perdoa a minha iniquidade. Então nós precisamos reconhecer isso no Senhor e colocar a nossa vida nas mãos dele, para que ele continue nos usando, para que ele nos dê crescimento, para que ele nos desenvolva na presença dele. E assim a gente vai sempre estar orando, né, pela igreja, buscando o bem da igreja, buscando o bem do povo de Deus, buscando o crescimento do reino de Deus, onde nós estamos plantados como igreja, buscar o bem da nação, né, que o Brasil, né, tenha mais justiça, mais verdade, né, orar uns pelos outros, amar uns aos outros cordialmente, com verdade, com sinceridade, com delicadeza, com honradez. Então, quando tudo isso acontece no nosso meio, como Paulo diz, o corpo bem ajustado, ele cresce em todas as áreas. Então nós precisamos, não adianta crescer só uma área, não adianta crescer só um grupo da igreja ou uma rede da igreja. Nós temos que crescer todos e todos juntos. Não adianta só uma parte da igreja ter conhecimento e os outros não ter. Então nós precisamos crescer em todas as áreas e crescermos todos juntos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e seja glorificado na igreja. Eu já orei por você, meu irmão, minha irmã, já orei pelas redes da igreja, pelas famílias da igreja, já orei pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, por todas as redes da igreja. E o desejo do meu coração é que o Senhor continue te abençoando, continue te usando e aumentando em nós a presença dele, trazendo sobre nós cada dia mais humildade, crescimento, quebrantamento, oração, uma vida santa diante do Senhor e também uma vida de crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, o seu trabalho. Que o Senhor te abençoe, guarde a sua saída e guarde o seu retorno. Em nome de Jesus eu te abençoo, hoje e sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.